Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, de São João Paulo II. Nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos em um subtítulo que diz O Ato Moral. Bem, para você que está nos acompanhando aí, você sabe que esse documento trata-se, tem como base os 10 mandamentos e também como base aquela conversa de Jesus com o jovem rico, que pergunta a Jesus, Mestre, que devo fazer de bom para entrar na vida eterna? Então é esta conversa e diálogo que o Papa toma como uma base para desenvolver então todo o seu pensamento sobre os atos morais. Bem, então dando continuidade aqui, nós vimos aí então no nosso último encontro sobre as consequências dos nossos atos, que não devem ser medidos pelas consequências, mas já devem ser medidos pela nossa vontade, pelo nosso desejo de fazer, pela nossa ação deliberada, pelo nosso consentimento, não é verdade? Tudo isso vai entrar aí em questão. Então, somente puxando um fio do nosso último programa, ele terminou assim. Aliás, cada um conhece as dificuldades, ou melhor, a impossibilidade de avaliar todas as consequências e todos os efeitos bons ou maus, definidos pré-morais, dos próprios atos. Não é possível um cálculo racional exaustivo. Então, como fazer para estabelecer proporções que dependem de uma avaliação cujos critérios permanecem obscuros? De que modo se poderá justificar uma obrigação absoluta sobre cálculos tão discutíveis? Pois é, certa vez uma pessoa foi se confessar e o sacerdote então acolhendo, né? Acolhendo a intenção da pessoa de se confessar, etc. A pessoa falou assim: bom, eu quero consertar isso que eu fiz. Eu queria não ter feito isso, mas eu acabei fazendo e agora eu quero consertar toda a proporção do meu erro. Bem, o padre falou: olha, volte aqui com um travesseiro cheio de penas. Aí no outro dia, enfim, a pessoa trouxe o travesseiro cheio de penas e eles subiram no ponto mais alto da igreja e o padre falou: agora você rasga o travesseiro e solta as penas aí. Abana bastante aí para as penas irem embora com o vento. Bem, a pessoa assim o fez. Rasgou o travesseiro e abanou de modo que as penas voaram para muito, se espalharam de uma forma que não haveria possibilidade de ver onde foram os lugares que foram as penas. Ele disse: bom, agora você desce e cata uma por uma. Aí a pessoa disse: bem, é impossível eu fazer isso. Ele falou: pois então, é impossível você querer reparar o mal que você fez. Não tem jeito, o que você fez e já aconteceram as consequências e dessas consequências outras consequências e assim foram caminhando e isso vai longe, isso não para. O efeito, né, de um ato. Então por isso que ele está dizendo aqui para nós, né? De que modo se poderá justificar uma obrigação absoluta sobre cálculos tão discutíveis? Como fazer para estabelecer proporções que dependem de uma avaliação? Como fazer isso? Como fazer um cálculo dos meus atos? Ele está dizendo que isso é impossível de se medir, de se medir. Claro que é possível de fazer não acontecer, mas depois que foi feito é impossível de se medir.
Então ele diz o seguinte para nós, como resposta a isso: a moralidade do ato humano depende primária e fundamentalmente do objeto razoavelmente escolhido pela vontade deliberada. Como prova também a profunda análise, ainda hoje válida, de Santo Tomás de Aquino. Para poder identificar o objeto de um ato que o especifica moralmente, ocorre, pois, colocar-se na perspectiva da pessoa que age. Então, como que Deus vai nos julgar nossos atos? Como que ele vai fazer? Ele se coloca na perspectiva da pessoa que age. De fato, o objeto do ato da vontade é um comportamento livremente escolhido. Bem, quem que é o objeto do meu amor? O objeto do meu amor é o próximo. Então, eu vou escolher. Claro, estou ali com a pessoa na minha frente. Eu escolhi aquela pessoa para realizar um ato. Ou bom ou mal, por exemplo. Você numa empresa, você tem um chefe que pega no seu pé, que é até desumano, ele te humilha, etc. Então, é o objeto do seu amor ou do seu desamor, segundo a sua, como ele diz aqui, livremente escolhido, comportamento livremente escolhido. Então, quer dizer, você pode fazer o bem a ele ou fazer o mal a ele. Então, nesse sentido que São Tomás de Aquino está falando. Enquanto, conforme a ordem da razão, ele é a causa da bondade e da vontade. Okay? Enquanto, conforme a ordem da razão, quer dizer, o nosso pensamento, o que nós pensamos, o que nós refletimos, o que nós vamos escolher é segundo a razão humana, segundo o nosso pensamento, é evidente. Isso estudamos lá no início deste documento, né? A razão humana, ela tem que ser iluminada pela luz de Deus para nós tomarmos decisões corretas. Lembra daquilo? Então, enquanto conforme a ordem da razão, ele é a causa da bondade e da vontade. Aperfeiçoa-nos moralmente e dispõe-nos a reconhecer o nosso fim último no bem perfeito, o amor original. Nosso fim último, lembra da teleologia que estudamos até nosso último programa agora? Nosso último encontro, a teleologia, quer dizer, eu vim de Deus e volto para Deus. Então, a moralidade dos meus atos, elas têm que me levar a Deus. No bem perfeito, o amor original. Então, quer dizer, todos os meus atos têm que me remeter a Deus. Se não me remeterem a Deus, que é o meu fim último, então eu estou fazendo confusão com os meus atos morais, ok? Portanto, não se pode considerar como objeto de um determinado ato moral um processo ou um acontecimento de ordem meramente física. A avaliar, física aqui no sentido de avaliação, né, científica, né? A avaliar enquanto provoca um determinado estado de coisas no mundo exterior. Quer dizer, não é por causa do que eu tenho que avaliar por causa do que vai acontecer também no mundo exterior. O meu ato vai acontecer. Vão acontecer as consequências, como o caso da pessoa que foi falar com o padre e o padre falou, agora você desce e cata as penas. Ah, mas é impossível. Então é impossível também medir as consequências do seu ato. É impossível medir. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você fizer um ato bom para uma pessoa, quanto aquilo vai refletir de bom para ela, quanto aquilo vai servir de exemplo para ela, e ela também vai desdobrar isso, ela reconhecendo isso, ela vai desdobrar em outros atos moralmente bons também, porque você serviu como exemplo para aquela pessoa. Você mudou a vida daquela pessoa. Da mesma forma, se você agir com maldade, com malícia, fazendo mal a uma pessoa, então também aquilo vai refletir
em muitos males, porque você vai ofender aquela pessoa, humilhar aquela pessoa, de repente tirar a vida daquela pessoa. E quantos serão então, quantas pessoas serão envolvidas naquele ato seu? Quantas pessoas serão atingidas por aquele ato seu? Então, ou você não precisou matar a pessoa, mas ofendeu-a muito, moralmente, principalmente falando. Então aquilo tornou a pessoa mais dura, ou quem sabe doente, ou quem sabe você deixou aquela pessoa num estado de desacreditar em Deus. Então, quer dizer, as consequências dos seus atos, elas se espalham pelo mundo. Não tem como medi-las. Então, isso que ele está dizendo aqui. É acontecimento de ordem meramente física. Não posso, né? Avaliar enquanto provoca determinado estado de coisa no mundo exterior. Aquele é o fim próximo de uma escolha deliberada. Quer dizer, foi uma escolha deliberada? Foi porque eu quis. Foi na minha liberdade? Foi. Então foi uma escolha deliberada. Aquele é o fim próximo de uma escolha deliberada que determina o ato do querer da pessoa que age. Então, a escolha deliberada determina o ato do querer da pessoa que age. Quer dizer, eu quero fazer aquilo, eu quis fazer. Eu sabia que eu não podia, mas eu quis fazer mesmo assim. Então, isso chama-se ato deliberado. Porque depende da minha liberdade. Nesse sentido, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, há comportamentos concretos pelos quais é sempre errado optar. Então, há comportamentos concretos pelos quais é sempre errado optar. Por quê? Porque tal opção inclui uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Uma desordem da vontade. Quando que eu estou desordenado da minha vontade? Olha, a vontade que está dentro de mim é sempre fazer o bem. Sempre. Agora, quando isso não está acontecendo, então estou sendo submetido a uma desordem moral da minha vontade. Por exemplo, se eu começo a me envolver com algumas pessoas, alguns amigos que eu acho que são amigos, mas eles têm dentro de si uma ordem moral desordenada. Então o desejo deles é roubar, ganhar dinheiro fácil, vender drogas. Aí sim, eles vão montando, vamos dizer assim, uma cadeia de atos morais que são contra a vontade da pessoa, de qualquer pessoa. Tanto é que muitos destes, né, que depois abandonam isso, eles mesmos testemunham. Eles diziam, olha, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava achando que aquilo tudo que estava fazendo era ótimo, era bom. Mas não é bom, eu vejo que não é bom. Agora avaliando quanto mal eu fiz às pessoas vendendo drogas, quanto mal eu fiz vendendo bebidas e etc. Então as pessoas chegam depois a essa conclusão. Então, o que está em desordem com a moral é se eu me associo a esse tipo de pessoas e vou transformando a minha vida naquilo que estou vendo, um dinheiro fácil, sei que é errado, mas o dinheiro está vindo tão fácil, eu estou comprando agora aquilo que eu quero, estou ajudando minha mãe em casa, estou comprando remédio que minha mãe não tinha condição de comprar. Então é o tal daquele processo de eu fazer um ato mal, mas com um fim bom. Estou ajudando minha mãe em casa, mas estou vendendo droga. Então, isso então avalia o que eu fiz, né? O meu ato moral, não é verdade? Isto já é da avaliação do ato moral. Bem, então sempre é errado optar, porque tal ação inclui uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. De fato, é frequente, escreve então São Tomás de Aquino, que alguém haja com reta intenção, mas inutilmente, porque lhe falta boa vontade. Como no caso de alguém que roubasse para alimentar um pobre. Então,
olha, está vendo aqui o exemplo que ele dá é exatamente aquilo que nós estávamos pensando, né? Que roubasse de alguém para alimentar um pobre. A intenção é certamente boa, mas falta a devida retidão da vontade. Quer dizer, a vontade não está sendo reta. Não está sendo reta, ela está indo por caminhos tortuosos, né? A vontade da pessoa. Ela quer ajudar, mas está ajudando. O ato dela ajudar, sim, é bom, mas os meios que ela está optando são maus. Consequentemente, nenhum mal, mesmo realizado com reta intenção, pode ser desculpado, é claro. É claro, nenhum mal. Mas eu tinha reta intenção de fazer coisa boa, mas eu acabei fazendo o mal. Então não posso ser desculpado. Mesmo que eu vá ajudar alguém, mesmo que o fim último seja bom, mas os meios que eu usei são maus. Como aqueles que dizem, façamos o mal para vir o bem. Desses é justa a condenação. Como está em Romanos 3:8. Vamos ler um pouquinho essa passagem aqui. Romanos 3:8. Está aqui. Romanos 3:8. Vamos começar no versículo 5 para podermos entender bem. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós sua ira? Então a pergunta aqui, não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós sua ira? Falo como homem. São Paulo dizendo, né? De modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Então quer dizer, quando Deus for me julgar, no julgamento geral, que é o segundo julgamento, tem o primeiro, que é imediato e pós a morte, e tem o segundo, que é geral. O primeiro é particular, o outro é geral. Como que ele vai me julgar se ele desencadear sua ira contra mim, sendo que eu fiz o mal a muita gente, não me arrependi, não pedi perdão? Então Deus vai desencadear a sua ira contra mim. Aí eu vou dizer, nossa, o Senhor, eu sempre ouvi dizer que o Senhor é amor, agora o Senhor está aí com raiva, não é? Então eu vou querer jogar em Deus ainda a culpa? Isso não pode acontecer, né? Isso não pode ser, está dizendo aqui. Em primeiro lugar, de modo algum, se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, por que devo eu ainda ser julgado pecador? E por que, como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos de nós fazer o mal para que venha o bem? Destes tais a condenação é justa. O que ele está dizendo aqui? Ou melhor, que está querendo dizer aqui São Paulo para nós. Querendo dizer o seguinte, na palavra de Deus, em muitos lugares, nos Salmos, diz que Deus vai mostrar a sua verdade segundo a mentira dos outros. Quer dizer, quanto mais a pessoa mente, quanto mais a pessoa é ruim, é má em si mesma, mais a verdade de Deus brilha sobre os justos. Então, se a verdade de Deus brilha sobre os justos, quanto mais eu fizer o mal, então o mal que estou fazendo é bom. Entende isso? Então é isso que São Paulo está recriminando. Isso não é verdade. Não é o mal que estou fazendo, depois pode ser considerado bom, porque quanto mais mal eu faço, mais a verdade de Deus aparece. Mais a luz de Deus ilumina os justos. Então, quer dizer, o mal que eu feito pode ser desculpado. Não, não pode. Você tem a opção de fazer o bem como os justos fazem. Por que você escolheu fazer o mal? Então é nisso que São Tomás de Aquino está trabalhando aqui com a gente. Não é verdade? Bem, agora voltando ao Papa. A razão pela qual não basta a reta intenção, mas ocorre também a reta escolha das obras, está no fato de que o ato humano depende do seu objeto.
quer dizer se este é ou não ordenável a Deus, aquele que só é bom, realizando assim a perfeição da pessoa. Então aí está. Não basta apenas eu ter intenção. A intenção me ajuda? Claro que me ajuda. Eu tenho a intenção de fazer o bem, de fazer isso, fazer aquilo. Ótimo, mas a intenção vai me ajudar? Vai me ajudar. Agora, não posso sair da reta intenção. Se no que eu estou, tenho a boa intenção de fazer alguma coisa, vamos dizer assim, e no meu caminhar, esta reta intenção, eu me desvio dela por algum motivo, eu não posso colocar para Deus que eu tinha boa intenção, mas como eu sou pecador, como eu sou falho, etc., eu acabei errando. Não posso jogar no rosto de Deus isso daí. Não tem como. Mesmo eu tendo boa intenção, eu pratiquei o que é mal, então a minha boa intenção não valeu. Ok? A boa intenção só é válida quando eu tenho a boa intenção e ela está me ajudando na minha santificação, na busca da minha santificação. Então as minhas boas intenções me ajudam, ok? E elas serão consideradas? Sim, serão consideradas, porque elas estão surtindo efeito, tá? Portanto, o ato é bom se o seu objeto é conforme ao bem da pessoa, no respeito aos bens moralmente significativos para ela. Então, o ato é bom se o seu objeto é conforme ao bem da pessoa, no respeito dos bens moralmente significativos para ela. Então, o objeto do meu amor é o próximo. Próximo. Se o que eu fizer ao próximo estou respeitando os bens morais significativos para esta pessoa, que é objeto do meu amor, então sim. Então, o ato é bom. Assim, a ética cristã, que privilegia a atenção ao objeto moral, não recusa considerar a teleologia interior do agir, enquanto visa promover o verdadeiro bem da pessoa, mas reconhece que este só é realmente procurado quando se respeita os elementos essenciais da natureza humana. Então, a teleologia, quer dizer, eu vim de Deus e volto para Deus, então ela pode ser usada? Claro que pode. E deve ser usada sim. O ato humano bom, segundo o seu objeto, é também ordenável ao fim último. Tá. Então, tudo que eu fizer para o meu próximo, eu estou fazendo a Deus. Lembra daquela passagem que Jesus fala assim, das crianças, né? Cuidai bem das crianças, tratai bem as crianças, porque tudo que fizeres a estas crianças é a mim que estáis fazendo. É a mim. Então, o nosso fim último sempre é Deus. Então, tudo que eu fizer de bom para uma pessoa, obviamente estou fazendo para Deus. Então, o meu olhar está sendo para Deus. O final do meu ato é Deus. O mesmo ato alcança depois a sua perfeição última e decisiva quando a vontade o ordena efetivamente para Deus, mediante o amor. Nesse sentido, ensina o patrono dos moralistas e dos confessores: não basta fazer boas obras, é preciso fazê-las bem. Para que as nossas obras sejam boas e perfeitas, é necessário fazê-las com o mero fim de agradar a Deus. Não basta eu querer fazer coisas boas. Não basta. E não basta fazer boas obras. Tem que fazê-las olhando para Deus. Meu fim último é Deus. Lembra quando nós estudamos aqui sobre o estudo da eclesiologia? Nós estudamos sobre os anjos. Por exemplo, o nosso anjo da guarda. Depois de batizado, você recebe um anjo da guarda que vai te proteger como filho de Deus. É enviado por Deus. É um dos méritos do batismo. Então aí está. Este anjo que é mandado a você ou a mim, né, a nós, somos pecadores. E nós vamos pecar bastante, vamos errar muito, você sabe disso. Claro. Então esse anjo da guarda, coitadinho, né, tem que ter muita paciência com a gente. Mas para que ele nos ajude, para que ele não
para que ele não desista de nós. Somos tão pecadores, tão fracos. Então, o que nós ensinamos lá em Eclesiologia? Ensinamos que o anjo está com um olho em nós e outro olho em Deus. Lembra disso? É como o feirante, né? O feirante que vende peixe. Ele tem que estar com um olho no peixe, outro olho no gato, que vem roubar o peixe. Não é? Então o anjo da guarda também é assim. Ele tem que estar com um olho na gente e com outro olho em Deus. Bem, isso também serve para nós? Sim, também serve para nós. Nós temos que estar com um olho no nosso objeto do nosso amor, que é a pessoa, é o próximo, e tudo que vamos fazer com ela é objeto desse amor, e temos que estar com outro olho em Deus. Tudo que eu for fazer, meu fim último tem que culminar em Deus, tem que terminar em Deus. Aí sim os meus atos morais serão atos bons, minhas boas obras serão boas até o fim. Então não basta fazer boas obras, é preciso fazê-las bem. Para que as nossas obras sejam boas e perfeitas, é necessário fazê-las com o mero fim de agradar a Deus. Aí está a teleologia, né? Viemos de Deus e para Deus voltamos. Bem, hoje nós vamos encerrar nosso programa e nós vamos entrar então no nosso próximo encontro no o mal intrínseco. Não é lícito praticar o mal para se conseguir o bem, conforme Romanos 3,8 que nós acabamos de ler aí. Então, esse é o tema aí do nosso próximo encontro. Vamos fazer a oração final à Nossa Senhora, que o Papa faz aqui no final desse documento. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.